O tema da mensagem de hoje é a paz que Cristo dá. E os versos que eu vou ler hoje estão lá no capítulo 2, versículos 13 a 19. E em seguida de ler, nós vamos falar sobre esta paz maravilhosa, né? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Essa semana eu estava ouvindo um desses influenciadores na internet, e ele fez um vídeo muito interessante falando de 3 palavras que você nunca deveria usar no seu discurso, porque vai enfraquecer o discurso. E a primeira palavra foi a palavra mas. E ele explicou o seguinte: olha, a palavra mas, ela tira toda a força daquilo que você disse antes e aponta para o que você diz depois. Eu vou dar um exemplo. Um patrão chega para o seu funcionário e fala: olha, eu quero te dar os parabéns, você trabalhou muito bem, mas tem uma coisa que você fez de errado. Você fez isso aqui de errado. Se perguntar para todo mundo, qual foi a avaliação dele? O trabalho foi uma droga. Por causa desse mas aqui. Ou então um marido que a mulher se arruma toda e fala: bem, eu estou bonita, estou cheirosa. Ele fala: você está linda, bem, mas precisava perder uns quilinhos. Se perguntar para ela qual foi a avaliação dele, é que eu estou gorda. Pois é, isto é a força de uma partícula adversativa. Mas, de fato, ela serve para dizer que a segunda parte do teu discurso é mais importante que o primeiro. Nesse texto que eu comecei a ler, o apóstolo Paulo também está usando do mas. Só que aqui de uma maneira positiva, porque ele está comparando um estilo de vida que os não crentes tinham antes com o estilo de vida que agora eles têm em Cristo. Então, de maneira proposital, ele está dizendo: olha, toda aquela velha vida que vocês tinham não se compara ao que vocês têm hoje, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém ou não? Então aqui o contexto, gente, da igreja de Éfeso era uma igreja que era composta tanto por gentios quanto por judeus. E antigamente, antes da conversão, esses povos eram 2 povos separados. Os gentios estavam mais distantes ainda, não tinham nenhum conhecimento de Deus, e os judeus os rejeitavam. Rejeitavam pelo seu comportamento, pela sua fé, pelos deuses que eles tinham. E de repente eles se convertem, tanto judeus quanto gentios, e estão dentro da mesma igreja. E como é que faz agora? Como é que agora pessoas que vieram de backgrounds tão diferentes vão lidar um com os outros? Então, já de antemão, eu quero contextualizar aqui, porque o segredo que o apóstolo Paulo dá é a paz de Cristo. Mas eu quero contextualizar dizendo o seguinte: nós estamos vivendo num mundo de polarização. Vocês estão percebendo isso? Direita, esquerda, é time de futebol, de tudo é motivo para as pessoas não se bicarem, se odiarem, ficarem separadas. Isso dá para entender no texto, na velha vida que nós tínhamos sem Jesus.
Mas agora significa que, apesar das nossas diferenças, nós temos que viver em paz. Então hoje, o tema da mensagem é uma proposta de reflexão para que a gente não seja igual ao mundo. Porque se o mundo está aí se batendo, se famílias estão se separando, se amigos estão perdendo amizade por causa de política, ou por qualquer outra razão, isso não pode ser assim no meio dos crentes. Olha para a pessoa do teu lado e diga: eu te amo, a despeito das nossas diferenças. Amém ou não? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? E o apóstolo Paulo, então, ele traz aqui a paz de Cristo como antídoto para essa vida de briga, de separação, de ódio. Já havia naquele tempo, gente. E Paulo chama isso de obra da carne. A obra da carne é o quê? É ira, é dissolução, é briga, é gritaria. Tudo bem, entre os que não conhecem a Jesus, dá para entender. Mas se o camarada se converte, esse mas tem que fazer diferença na nossa vida. Isso faz parte da nossa vida antiga. A nossa vida em Cristo tem que ser uma vida de paz. E eu quero começar dizendo que a paz de Cristo é a paz entre os homens. E eu vou ler os versículos 13 a 15 que dizem assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, ou seja, judeus e gentios, Ele fez um. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, ou seja, judeus e gentios, em si mesmo criasse um novo homem, fazendo a paz. Então, gente, eu quero destrinchar o texto para ser bem didático com vocês. Diga assim: mas significa que quando eu me converto, a minha vida tem que ser diferente do comportamento antigo. Amém ou não? Segundo, fala em Cristo. Isso significa que esta paz maravilhosa que é capaz de unir pessoas diferentes, de unir pessoas que estavam magoadas, de unir pessoas que tinham, um comportamento de ódio umas pelas outras, ela não vai ser conquistada pela sua capacidade. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é capaz, não é porque você tem em si mesmo alguma capacidade, mas porque você está em Cristo, isto é possível. Quantos acreditam que Jesus é capaz de fazer a paz dentro da sua casa, dentro da sua família, até mesmo na nação brasileira? Amém ou não? Então eu fico pensando: meu Deus, será que os crentes não estão pegando a pilha errada? Será que os crentes, ao invés de ficar brigando por causa de política, deviam estar pregando Jesus? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão conhecidos como filhos de Deus. Ninguém vai chegar lá no céu e Deus vai falar: parabéns, você me representou bem quando você apoiou fulano de tal. Você representa bem a Deus quando você é um pacificador. Amém? Mateus 5,9 diz: bem-aventurados os pacificadores, felizes. No grego, makarios, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Querido, toma cuidado, você que sabe que é filho de Deus. Você, para representar a Deus, você só representará bem se você for um pacificador. Então para de botar pilha para que as pessoas briguem umas com as outras. Amém? Terceiro aspecto que eu quero mostrar aqui é que o apóstolo Paulo diz: vós, ele fez a paz com vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue. Quem é que nos aproximou de Deus? Jesus. De que maneira? Pelo seu sacrifício. Foi pela morte dele. Queridos, é o sangue de Jesus que nos dá acesso a Deus. Sim ou não? A Bíblia diz: temos, pois, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo novo e vivo caminho que foi conquistado pelo sangue de Cristo. Hoje,
você pode entrar na presença de Deus não porque você é bonzinho, mas porque tem um sangue que foi derramado e que é aspergido sobre a sua vida. E quando Deus olha para você, Ele não vê o seu pecado, Ele vê o sangue do Cordeiro. Amém ou não? Agora, isso também nos une, sabe por quê? Porque no fundo, nós somos todos iguais, ou seja, pecadores. Os judeus se sentiam melhores que os gentios, mas Paulo está dizendo, não, você só chegou perto de Deus foi por causa do sangue do Cordeiro. E isso me lembra o dia do Yom Kippur. O dia do Yom Kippur, gente, em Israel, os judeus também tinham facções, tinham partidos políticos, né? Fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, tinha muitas diferenças. Uns acreditavam em ressurreição, outros não, né? Eles eram também partidários. Mas no dia do Yom Kippur, eles tinham uma sensação danada de que eles eram pecadores. Então eles ficavam em volta do tabernáculo e eles ficavam lá, aguardando o sumo sacerdote entrar no Santos dos Santos. E depois, quando o templo foi construído, a mesma coisa. Eles tinham tanto medo, porque podia acontecer do sumo sacerdote entrar, de alguma maneira ele não está purificado o suficiente e morrer. Tanto é que tinha uma corda amarrada na roupa dele. Porque se ele caísse morto, eles tinham que puxar, eles não podiam entrar lá dentro. E o povo, durante o período, né, em que o sumo sacerdote estava fazendo o sacrifício, eles estavam em silêncio. Eles estavam um do lado do outro. Porque ali era todo mundo pecador, aguardando o quê? O sucesso daquele sacrifício. Quando o sumo sacerdote saía, o povo celebrava. Os nossos pecados foram perdoados. Então, querido, quando você está aqui, você vem de culturas diferentes, de países diferentes, de línguas diferentes, de estratos sociais diferentes, de time de futebol diferente, mas quando você olha para o lado, todo mundo está aqui porque o sangue de Jesus foi suficiente e nos permite chegar na presença do Deus Todo-Poderoso. Você pode dar um grito de júbilo aí, diga aleluia! Então, meu querido, não tem o camarada que é bom, não tem o que é ruim, todo mundo está na mesma situação. Nós podemos chegar na presença de Deus por causa do sangue de Jesus. E essa paz com que Ele fez foi possível porque Ele derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Se Jesus derrubou, meu irmão, quem é que construiu de novo? Eu pergunto para você, se os crentes estão brigando por causa de política, ou brigando por causa de doutrina, né? Porque está cheio de briga de doutrina também. Um acredita no batismo do Espírito Santo, outro não. Um acredita no batismo de imersão, outro não. Um acha que o certo é o arminianista e acredita no livre-arbítrio, outro não. Os crentes gostam de separar e de levantar muro. Mas se Jesus derrubou, quem foi que construiu? Você e o diabo. Você quer ser um trabalhador do diabo? Porque ele que vem para dividir. Existe uma máxima, né, na arte da guerra: dividir para conquistar. Esse é o trabalho do diabo. Jesus, ele morreu para destruir a barreira de separação. Então, igreja, a nossa luta é pela unidade e não pela separação, mesmo que você não concorde com aquilo que a pessoa pensa, crê ou defende. Amém ou não? Acima das nossas diferenças tem algo que nos une: o sangue do Cordeiro Jesus, porque assim nós seremos conhecidos como os filhos de Deus. E a Bíblia diz mais, diz que Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Aqui uma palavra direta para os judeus que ficavam querendo impor circuncisão, ou como algumas pessoas hoje que querem impor o sábado. Tem gente que acha que se o camarada não adorar no sábado, não é salvo. Deus que me livre alguém pensar isso.
Leia Colossenses capítulo 2. Jesus aboliu luas novas, festas, sábados. É tudo sombra de Cristo. Tudo aponta para Cristo. Então não existe mais nenhuma lei ou ordenança que possa ser o instrumento da salvação. É tudo através de Cristo, por meio de Cristo e pelo seu sangue. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? E a Bíblia ainda diz mais: criou dos dois um novo homem, fazendo a paz. No nosso tempo, tem pessoas que nasceram completamente longe do Evangelho. Outros nasceram dentro de uma família cristã. É óbvio que quem nasce numa família cristã tem muitas vantagens. Não vai muito longe, não faz coisas muito profundas, né? Não conhece as profundezas de Satanás, como diz a Bíblia. Mas se não fizer assim: Senhor, eu sou pecador e eu creio que Jesus morreu num lugar, vai para o inferno do mesmo jeito. Então, quando você entende que foi a graça de Jesus e foi o seu sacrifício que me permitiu que eu fosse salvo, você passa a olhar para aquele indivíduo que é diferente de você de igual para igual. Aliás, se você tiver que considerar alguém numa outra posição que não seja a mesma, considere-o superior a você. Nunca se considere superior a ninguém. Eu tenho muito medo desse tipo de crente que vive com o dedo apontado para os outros, que pensa que o paradigma da santidade é a sua própria vida. Vá te catar. Você é pecador, meu querido, e muito pecador. Eu duvido que teria alguém aqui que exporia os seus pensamentos aqui, de hoje até o meio-dia, na frente de todo mundo. Eu duvido. É tudo pela graça. Então, nós precisamos entender: quando o corpo está doente, quando o irmão cai, ele errou, ele está em pecado, nós temos que sentir a dor dele, porque ele é parte do meu corpo. Eu estou aqui com um joelho quebrado. Gente, eu cheguei lá no hospital, né? O ortopedista mandou fazer primeiro um raio-x. Não mostrou a fratura. Ele falou: então vamos fazer uma ressonância, porque pode ter rompido o tendão, pode ter rompido o ligamento. Eu fiz a ressonância. Ele falou: olha, a fratura é tão pequena que nem apareceu no raio-x. Eu falei: doutor, mas por que está doendo tanto? Ele não podia dizer porque você é fresco. Ele falou: não, porque dói mesmo. Mas deu muito bom. Podia ter dado muito ruim. Se você tivesse rompido o tendão ou ligamento, era operação e 6 meses para recuperar. Desse jeito você vai para Israel daqui a 1 mês. Eu falei: oh, glória a Deus, eu vou nem que seja cadeira de roda. Mas ele falou: não, você vai estar andando. Foi tão pequeno, mas dói ainda. E ele disse: a dor é sua amiga, porque ela que vai dizer qual é o limite. Se você sentiu dor, vai com calma. Quando vai diminuindo, vai botando o pé. Que coisa linda quando a igreja, quando vê o irmão pecar, ao invés de sentir felicidade, sente dor e tristeza, como se estivesse doendo em si mesmo. Mas nós somos um só corpo. Você sabe o que o diabo quer, meu querido? O diabo quer nos dividir. O diabo quer que a gente permaneça separado, porque assim ele ganha. Mas quando a igreja se une, quando a igreja se ama, a igreja é poderosa, e quem sai perdendo é o diabo. Então não permita que Satanás te divida com alguém que faz parte do corpo de Cristo. Amém? É óbvio que às vezes a pessoa não quer. Eu sempre digo: se for possível ter paz com todos, amém. Agora, se o camarada não quer ter paz comigo, deixa ele andar. Mas você não pode ter um sentimento de alegria quando ele está mal, ou quando ele pede. Eu tenho que orar pela vida dele e desejar que ele melhore, porque ele faz parte do meu corpo. Amém? Em segundo lugar, a paz de Cristo é a paz do homem com Deus. A primeira parte é a paz do homem com o homem, ou entre os homens. Mas em segundo lugar é a paz do homem com Deus.
Versículo 17 diz: e vindo, Jesus vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Paulo está deixando claro que o ser humano em pecado, ele estava rompido com Deus. Quando você estuda o livro de Romanos, você vê isso claramente, a evolução da teologia de Paulo, quando ele diz, no capítulo 1, todos os gentios pecaram. No capítulo 2, todos os judeus pecaram. No capítulo 3, ele chega a uma conclusão simples: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí no capítulo 4, ele começa a apresentar a solução quando ele fala de Abraão, que Abraão foi justificado pela fé, pela graça, e não pelas obras da lei. Então Paulo tinha muito claro, porque ele sabia o quanto de errado ele tinha feito. Ele tinha já vivido o lado do religioso, acusador, e agora ele sabia da graça. Muitas pessoas me perguntam: pastor, por que você chora quando fala de Jesus? Porque eu senti o amor de Deus na minha vida. Eu cresci ouvindo as pessoas dizendo: esse menino vai virar um bandido, ninguém dá conta dele. Até meu próprio pai falava isso: eu não sei o que fazer com esse menino. Mas Jesus sabia. Então, quando eu lembro da minha vida, vocês nunca vão me ver assumindo a postura de alguém que é melhor que ninguém. Eu sei de onde eu venho, eu sei para onde eu vou, e eu sei quem é a razão. Então, querido, quando você tem esse espírito, você tem gratidão, você tem alegria pela salvação, porque não é por causa do que você fez, mas por causa do que Ele fez. E quando Jesus veio, ele evangelizou. Evangelizar é contar a boa notícia. Ei, gente, não precisa ficar desse jeito. Se você tem sede, venha a mim e beba, porque quem beber do seu interior fluirão rios de água viva. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. Essa é a mensagem do Evangelho. E ela é para os religiosos e para os não religiosos, para os judeus e para os gentios. Então, queridos, a paz com Deus só acontece por causa da mensagem do Evangelho. Quantos aqui têm paz com Deus? Quantos aqui sabem que você pode entrar na presença de Deus a hora que você quiser? Você pode fechar os olhos e dizer: Senhor, eu estou aqui, seja bem-vindo, porque eu venho pelo novo e vivo caminho de Jesus, pelo seu sangue. Então, qual é a mensagem do Evangelho? Ainda hoje, Satanás quer que você tenha outras agendas. Eu falei, eu vou pregar a graça e a salvação de Jesus. Eu não quero chegar no céu e Deus falar: filho, o que você ficou falando na internet? Fiquei falando de política. Não, eu falo da graça de Jesus. A hora da política tem o seu momento. Na hora da eleição, vamos para o pau. Não contra as pessoas, nas nossas convicções. Mas, gente, acabou. Vamos falar de Jesus. Vamos pregar o Evangelho, vamos levar a mensagem da salvação. Amém, igreja? Amando os diferentes, amando os perdidos. Cristo morreu por nós, pecadores. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho trouxe a paz, portanto, tanto para os que eram religiosos, quanto para os que não eram. Porque tanto os judeus estavam em inimizade contra Deus, quanto os gentios. E Jesus veio para os dois. Ninguém deve se gloriar de nada. Como diz Paulo: se alguém quer gloriar-se alguma coisa, glorie-se em Cristo. Amém? Se tem um motivo para você dar um glória a Deus, eu dou uns glória a Deus de vez em quando. Às vezes quando eu estou ali orando e Deus me visita, eu dou uns glória a Deus, eu choro, eu dou risada. Por quê? Porque eu falo: uau, que é isso que Deus fez por mim. E eu tenho o desejo de compartilhar isso
com todas as pessoas do mundo. A terceiro aspecto da paz de Jesus é que a paz de Cristo ela é operacionalizada através do Espírito Santo. Versículo 18 diz: porque por ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Você não entra na presença do Deus que é Espírito, na atmosfera do Espírito, só no intelecto. Essa semana eu fui, sexta-feira, no Flow. Quantos aqui viram? Foi um papo bacana. Quem não viu, vá lá e assista. E o Igor foi muito legal comigo e tal. Ele virou para mim uma hora, não lembro se foi em off, depois ou antes, ou durante. Ele falou: cara, eu tenho tanta vontade de crer que nem você crê. Eu falei: pede para Deus. Eu já vi outro dia o Pondé, que é um filósofo inteligentíssimo, defendendo a Bíblia, disse: se alguém não entender que a Bíblia é um livro maravilhoso, é um idiota. Só que ele se declara ateu. Por quê? Porque ele não teve uma experiência. E a Bíblia diz: bem-aventurado, ó Deus, porque tu não escondeste essas coisas dos sábios e entendiste e revelaste aos pequeninos. Para quem ele já revelou para você. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Você já descobriu o caminho das pedras. Amém. Então foi por causa dele, mas isso acontece pela instrumentalidade do Espírito Santo. Ele diz que é através do Espírito Santo que a gente chega a Deus. Por isso que Jesus falou para um mestre em Israel chamado Nicodemos. Nicodemos foi procurar Jesus de noite. Ele via que Jesus era diferente dele. Nicodemos era membro do Sinédrio, era mestre em Israel, sabia tudo das Escrituras. E ele olhou para um menino. Já Jesus era maduro, quem diria menino? Mas nos nossos dias, um homem de 30 anos é um menino. E ele: mestre, eu reconheço que tu és mestre em Israel, mas me explica que eu não estou entendendo. E Jesus: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Como assim, mestre? Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Isso é possível? Não. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra para onde quer, e você ouve a sua voz, mas não vê de onde vem, nem para onde vai. Jesus está dizendo, é outra esfera, é outra dimensão. E é por isso que alguém que o Espírito Santo vem e revela e convence da justiça, do pecado e do juízo, nasce de novo e de repente, uau! Abre os seus olhos e ele enxerga os seus pecados, a sua natureza mortal, e enxerga a Deus Todo-Poderoso, e nasce de novo e começa a chamar a Deus de Pai, de Abba, de Paizinho. Aleluia. Quantos aqui chamam Deus de Papai? É porque você nasceu de novo. Então, querido, não queira voltar para aquela vida de alguém que se acha, que está olhando para os outros de cima para baixo. Lembra bem de quem você é. De verdade, quem você é? Você é um ser humano pecador que Deus amou a despeito de quem você era. E Ele te amou, e Ele te comprou, e Ele te tornou filho, e Ele te selou com seu Espírito, e Ele disse que te redimiu, e um dia virá te buscar. Essa é a minha esperança. O dia que Ele virá entre as nuvens, eu tenho esse dia esperando na minha vida todo dia. Maranata, é hoje, Senhor. Por quê? Porque eu sei o que Ele fez na minha vida. Então, meu querido, nós precisamos deixar que a paz de Cristo seja o árbitro nos nossos corações. Não deixe o inimigo, pautar a sua vida com a cultura. E hoje, cada vez mais, a internet, ela segmenta, cria nichos. O indivíduo que pensa de um jeito, só ouve pessoas que falam daquele jeito, e fica cada vez mais odiando o outro, só porque pensa que é diferente. E às vezes dentro de uma mesma casa, marido e mulher separados, irmãos. Se você é crente, esse não pode ser um estilo de vida que você vive, porque isso fazia parte do mundo sem Cristo.
mas em Cristo agora nós temos paz. Amém, aplauda o Senhor. E por último lugar, a Bíblia diz que a paz de Cristo nos insere na família de Deus. Versículo 19 diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala de um elemento que naturalmente é separador, né? O espírito xenófobo, a xenofobia, né? O preconceito com pessoas de outras nações é comum. É muito comum. Tem gente que fala: eu quero morar nos Estados Unidos, viver nos Estados Unidos. Você sempre vai ser um estrangeiro lá. Por melhor que você seja, por melhor que você fale inglês, por mais dinheiro que você tenha, ele vai olhar para você e vai dizer: esse cara não é daqui. Porque o ser humano tem essa visão, é preconceituoso com os diferentes, não é isso? Então antes, eles eram estrangeiros e peregrinos. Peregrino é um camarada que não tem nem pátria, né? É um cigano da vida que fica andando de um lado para o outro. Mas agora, vocês têm cidadania do céu, são concidadãos dos santos e sois da família de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Que Jesus, ele não só te introduz numa cidadania que é superior a esta cidadania que nós temos aqui. O nosso passaporte, irmãos, se você crê em Jesus, ele é um só, e o selo é do Espírito e marcado com o sangue de Jesus. Você não precisa de visa para entrar no céu, porque você já conseguiu o visto permanente em Jesus. Você diga assim: eu sou concidadão dos céus, com todos os direitos que um cidadão tem. Mas mais do que isso, eu sou da família de Deus. Quem é o nosso pai? Fala alto, para o povo da internet ouvir. Quem é o nosso pai? Quem é o nosso irmão mais velho? E quem são os nossos irmãos? Então olha para o teu irmão e diga: ô mano velho, estamos juntos e misturados até Jesus voltar. E olha, eu vou dizer uma coisa para você: se tem uma coisa que um pai e uma mãe amam, é juntar os filhos. E quando os filhos têm comunhão, a Bíblia diz assim: ó, quão bom e suave é quando, né, os irmãos vivem em união. A gente espera muitas vezes um Natal para juntar todo mundo, ou um domingo que todo mundo junta, todo mundo fala. Eu me lembro que a minha família, a família italiana, todo mundo fala junto, né? Meu irmão mais velho, o Dojinho, ele sempre foi um lorde, né? A gente brincava: não é possível que ele é da mesma família, mas ele... Então um dia estava aquela discussão, todo mundo falando alto. Eu tinha uns 7 anos de idade, mas já falava pra caramba, né? E o meu irmão, eu lembro dessa cena, ele fez assim, né? Levantou a mão, todo mundo parou para ouvir, né? Porque ele nunca se metia na conversa. Todo mundo: fala, Dojinho. Ele: passa o feijão. No reino de Deus é assim, tem os mais quietinhos, os mais falantes. Nós somos diferentes, mas somos todos filhos do Deus Altíssimo. Somos todos filhos de Deus, e o nosso chamado é evangelizar a paz. Queridos, eu creio que o mundo está piorando, eu creio que o anticristo está chegando, mas antes dele chegar, a igreja ainda tem um grande chamado, ainda tem que impactar o mundo, alcançar as pessoas com uma mensagem de libertação, com a mensagem do Evangelho de Cristo, e através da paz que excede o nosso entendimento. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Então eu quero terminar e concluir essa palavra dizendo que a nossa atitude para com os de fora, para aqueles que não se converteram ainda, tem que ser de amor. Você não vai conquistar alguém discutindo com ele ou provando. Aliás, toda discussão tem perdedores. Porque se você ganha o argumento, você perde o amigo. Se você perde o argumento, você perdeu a discussão. Pessoas que se amam, até quando discordam, elas caminham juntas. Eu e o Rafael temos muita coisa comum,
mas ele não crê que a igreja vai ser livre da tribulação. Eu creio, mas se tem um camarada que eu tenho muita comunhão, é com ele. A gente pode conviver com essa diferença e vamos ver lá quando chegar a hora. Eu sempre digo, se eu tiver certo, glória a Deus, porque nós não vamos passar. Agora, se ele tiver certo, eu quero estar preparado. Mas, gente, quando você tem um coração que está quebrado com o outro, até quando você concorda, você discorda. A pessoa fala A, ela fala, não, mas é A. Não, mas eu disse que é A. Não, mas é A, mas eu falei que é A. Por quê? Porque o coração está contrário. Mas quando você tem um coração a favor, quando você olha com amor, você vai ser instrumento de transformar as vidas. Então ame o seu marido, que muitas vezes não é um convertido, é um homem duro. Ame a sua esposa, que está magoada, que está ressentida. Ame o seu filho, que pode estar no mundão. Ame o seu vizinho, que vive criando problema para você. Ame, seja instrumento de amor, e Deus vai te usar para transformar a vida dele. Porque esse é o nosso chamado. E dessa maneira, toda a honra e toda a glória será o nosso Senhor Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. A coisa mais importante na tua vida, a maior decisão da tua vida, é entregar o seu coração a Cristo. Isso é muito importante. Você não escolheu a família onde você nasceu, o dia que você nasceu, o país que você nasceu. Mas a escolha de quem vai ser o seu Salvador, você pode fazer. E quando você dá a vida para Jesus, primeiro começa com arrependimento. E o que é o arrependimento? É você sinceramente dizer, é verdade, Deus, eu faço tanta coisa errada. Eu preciso de Ti. Eu recebo o presente que o Senhor me deu através de Jesus. Eu quero que Ele seja o meu Salvador. Quando você faz essa oração para Ele, a Bíblia diz que quando você crê no coração, você crê para a justiça, mas quando você confessa com a tua boca, a salvação é concretizada. E aí a Bíblia diz que o teu nome, o novo nome é escrito no livro da vida, para nunca mais sair. E você faça a ser da família de Deus, filho do Deus vivo, redimido pelo Salvador Jesus. Então você que está me vendo hoje pela internet, ou você que está aqui agora, ou você que vai me assistir depois, se hoje você não tem certeza que tenha feito isso de todo o teu coração, eu quero te dar essa oportunidade de fazer agora. Eu vou orar com você e por você. Onde você estiver, eu quero que você levante a tua mão, orando comigo, confessando Jesus, para que haja paz entre Deus e você, paz entre você e as pessoas. Levante a sua mão. Há alguém aqui? Graças a Deus por essa vida. Há mais alguém aqui? Graças a Deus por essa vida. Graças a Deus. Eu quero pedir a vocês que estão dando a vida para Jesus, saia do teu lugar e venha aqui à frente. Eu vou orar com você. Venha, não tenha vergonha. Nós vamos orar e esse momento vai mudar a sua história espiritualmente. Aplauda ao Senhor, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais para Deus do que o mundo inteiro. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de restauração, hoje é dia de transformação. Aleluia, aplauda. O diabo está perdendo hoje, o reino de Deus está crescendo para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia, Senhor, toda a honra, toda a glória seja dada ao teu nome. Pode vir, eu estou esperando.
É muito importante. Se o inimigo estiver falando não vai não, vem sim, porque a Bíblia diz: aquele que me confessa perante os homens, eu confessarei perante os anjos do meu Pai. Então hoje, Senhor, nós declaramos que o inimigo já perdeu nestas vidas, Pai, para a honra e glória do nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu preciso do Salvador. Por isso eu venho a esse altar, pedir que o Senhor perdoe os meus pecados, e com a minha boca eu declaro: eu creio em Jesus como meu Salvador e como meu Senhor. A partir de hoje, Senhor, eu quero andar contigo todos os dias da minha vida. Olha que coisa linda, uma família inteira chegando no altar, o pai e a mãe e 3 filhinhos. Que coisa linda, gente. Aplauda o Senhor. Hoje o inferno ficou mais vazio, irmãos. Queridos, eu me lembro do dia que eu fiz essa oração, dia 27 de fevereiro de 1981. As pessoas me abraçaram, falaram: parabéns, a sua vida vai mudar. E eu falei: não estou sentindo nada. Mas aquele dia fez a diferença. Vocês não vieram aqui porque alguém os arrastou. Vocês vieram porque quiseram. E é assim que tem que ser com Deus. Uma decisão pessoal. Então põe a mão no coração e diga: Senhor Jesus, eu que decidi vir até o teu altar. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o Salvador da minha vida. Quero andar contigo todos os dias. Muda a minha vida, me ajuda nas minhas fraquezas. Eu quero ser um instrumento da tua glória, um pacificador. Pacifica a minha vida, meu coração, pacifica a minha família. Eu quero ser alguém que luta pela paz e pelo teu evangelho, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Guarda essa data, não esquece não, porque ela vai mudar a vida de vocês. Eu vou pedir para vocês acompanharem os diáconos, eles vão orar por vocês. Botem a mão sobre eles, orem, deixem o Espírito usar. E dê uma salva de palmas, igreja, porque Deus é tremendo. Você também que fez essa oração pela internet, saiba que Jesus curou à distância, Jesus também salva à distância. Muitas pessoas me escrevem dizendo: pastor, eu me converti através de uma mensagem sua. Isso é o que me dá mais alegria nessa vida. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais fraco, mas o Espírito ainda está muito forte. Porque eu ainda sou renovado diariamente pelo amor do meu Senhor. Eu queria que você, querido, que talvez esteja sem paz no seu coração, ou talvez sem paz com alguém que você ama, que você quer ser transformado num instrumento de paz, que você possa sair do teu lugar e vem aqui, e eu vou orar pela tua vida. Você que quer ser uma boa testemunha de Cristo, você que quer resgatar aquilo que se perdeu, você que crê na restauração do que foi quebrado, você que crê no poder da ressurreição, saia do teu lugar, vem aqui. Deus vai fazer algo na sua vida hoje. Vem até o altar. Aleluia, Senhor, pela obra magnífica de Jesus, porque a tua palavra diz que Ele já triunfou na cruz. Pela tua igreja, Senhor, que é forte, que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Eu apresento as famílias diante do Senhor e declaro a restauração dos relacionamentos. Eu apresento, Senhor, os relacionamentos entre amigos. Eu apresento, Senhor, a tua igreja, e eu declaro que ela não será vencida pelo ódio, não será vencida, Senhor, pelo poder da divisão, mas pelo poder da tua unidade, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E que a graça do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai,
e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus, querido. Vá com Deus.